Fala pessoal, sou o Evandro da Tec Mobile. Estamos em mais um episódio aqui do StarTech, o podcast da Tec Mobile. Hoje recebendo um grande amigo aqui. Então eu prometo para vocês aí, já em nome dele, que vocês vão ter uma aula aqui de escala de vendas, de estratégia de negócio e, sobretudo, se você está começando sua carreira, como é que você consegue crescer muito na sua carreira empreendendo dentro de empresas. Meu grande amigo Renan Torres aqui. Pô, obrigado, viu, Hoje Evandro? ele é o Obrigado. CRO da Arquilock, uma empresa muito grande do setor da tech também. Eu acho que esse episódio é especial porque mostra que, embora atuando no mesmo setor, a gente não precisa ser inimigo. Pelo contrário, a gente pode dar mão, trocar ideia. E o Renan, a gente sempre está jantando, tomando café, batendo papo, falando do setor e vendo como a gente pode se ajudar. Então, acompanhe a nossa conversa porque você com certeza vai sair aí enriquecido dela. Renan, muito obrigado por você ter aceitado o convite. Eu estou honrado de receber um cara aí do seu calibre aqui nessa Pô, nossa mesa, nesse nosso humilde espaço aqui de criação de conteúdo. Gostaria que você se apresentasse aqui, já dando um mini currículo do Renan, que é longo pra caramba. O cara tem uma baita de uma experiência legal, passou por grandes empresas como a American Net, ele fundou também a Bora. É um cara que construiu uma carreira incrível e muito bonita aqui dentro do mercado de tecnologia, sendo hoje um dos caras, né, que já recebeu destaques nacionais como profissional de tecnologia. Hoje o Renan está como CRO da Arquilock. Eu gostaria então, Renan, que você já se apresentasse para o pessoal e também para, né, colocar todo mundo ali na mesma página, explicasse para a gente aí, para quem não sabe, o que é um CRO, qual é a missão desse cargo dentro de uma estrutura. boa. Primeiro, agradeço, Evandro. Como você falou mesmo, assim, é muito gratificante estar aqui, promover o setor, né? Porque Sim, isso mostra também que a gente, apesar de empresas atuando no mesmo setor, existe uma parceria, até porque o setor é muito grande ainda. Existe muito mais é oportunidade do que verdade. concorrência, eu digo assim. Então, acho que é um setor ainda subpenetrado, apesar de ter crescido de forma muito acelerada nos últimos anos. É um setor ainda que tem grandes possibilidades, porque a tradição ainda, o foco ainda é compra, né? Então, o as a Service ele vem ganhando espaço, ganhou espaço nas médias e grandes companhias, mas eu acredito que isso chegue até o SMB, a pessoa física no futuro. Falando do Renan, assim, eu vim do mercado de telecom, atuei aí por quase 20 anos no mercado de telecom, que é um mercado de escala, talvez daí o conceito de trazer escala para dentro do mercado de as a Service. Então, passei pela Atlantic Telecom, pela Itacel Telecom e a minha carreira, sim, foi moldada na Americanet. Americanet é uma empresa que eu entrei e faturava pouco mais de 6 milhões de reais ano e saí de lá 10 anos depois faturando algo próximo de 1 bi. Então lá a gente teve todo o aprendizado e lá eu entrei como vendedor, então fui vendedor, fui gerente comercial, fui gerente regional, fui diretor B2B, fui diretor B2C, fui diretor nacional de vendas, Todas as então cadeiras todas as possíveis cadeiras você possíveis. passou, legal. E dentro da cadeira de B2B lá também a gente segmentava muito isso através de unidades de negócio, então eu não dependia só do corporativo, eu tinha o governo, eu tinha o atacado, eu tinha o MVNO, que era uma linha de produtos novos, eu tinha o SMB, então a gente segmentou também, eu tinha uma área de canais, então a gente segmentou as unidades de negócio para não depender de uma só. Eh, Tô há pouco mais de então, assim, na Americanet foi um aprendizado, assim, também falar um pouco de Americanet foi um aprendizado, inclusive, de tratar com fundo de private equity, porque a Americanet eu entrei ainda era uma empresa familiar. Em 2015 a gente trouxe o private equity para lá, em 2017 a gente fez uma nova rodada, em 2017 a gente entrou no mercado B2C, e eu fui diretor B2C também, um mercado totalmente diferente do que a gente atua Outro hoje. bicho, né? Outro bicho, e foi no momento de escala das telecoms também, onde fundos de private equity olharam para esse setor, assim como olharam os nossos Sim. recentemente. Então, se a gente olhar, a gente tem alguns fundos dentro do setor de as a service. Eu sempre faço uma correlação dos setores e mais para frente eu vou falar um pouco disso. Então, assim, saí de lá
Em 2021, muito com o mindset de empreender, criei uma empresa de chatbot, o WhatsApp, que eu fiz o exit depois de um ano, também mais um ano e meio. Desde então, desde 2021, estou na Arquiloc. Vão fazer quase 5 anos Sim. de Arquiloc. Que É, um- parece que são 20, né, não, cara? Que o assim, que acho você que fez ali é um negócio a lá saltar os chutou. olhos ali de todo mundo, É cara. uma empresa que cresceu orgânico, então por isso que eu defendo a Aham. tese. Assim, eu entrei, a gente faturava algo próximo de 5 milhões mês. Hoje a gente faturando algo próximo de 500 milhões ano. Então, assim, é um crescimento expressivo mesmo. Foram eh, 10 anos em 5, assim, É talvez. verdade. Mas eu acho que a gente conseguiu, com isso, fazer com que o setor crescesse também. Acho que um pouco da estratégia que a gente teve, acho que o setor inteiro foi elevando o nível também, novos concorrentes surgindo, novas empresas surgindo. Eu acho que o setor que começou, já existe há mais de 30 É anos, verdade. mas eu acho que pós-pandemia ali, talvez pela necessidade da pandemia de equipamentos, de disponibilidade, de um suporte operacional, talvez do home office aumentando, Exato. é um setor Telemedicina aumentando, telemedicina, então é um setor que ele acelerou mais pós-medicina, pós-pandemia. pós-pandemia, e eu acho que só não acelerou mais por conta da taxa de juros do É Brasil. verdade. Então, assim, é muito legal. Hoje a Arcloc é a vice-líder do mercado, segundo o IDC, então a gente tem pouco mais de 21% de market share, 2 a menos do que o líder, mas a empresa mais jovem é a que cresceu de É, forma mais acelerada. Então, é muito legal. Acho que assim, o setor é um setor que ele auxilia as empresas na transformação digital, ele auxilia, sendo esse braço de tecnologia, acho que a gente vai falar um pouco. Então, sim. assim, para mim é muito gratificante, acho que de carreira também, sempre numa carreira executiva, Uhum. então, e sempre com foco em construção de máquinas de venda, sempre com foco em vendas de alta performance, que é isso que modifica a empresa. Se a É gente isso aí. cresceu, a gente É. precisa trazer o dinheiro para dentro para depois buscar esse Pensar crescimento. exato. Legal. O Renan, e fala um pouco pra gente, né, assim, o nossa audiência, ela é bem, heterogênea. E pode ser que alguém não saiba lá o que é o CRO dentro de uma estrutura. Fala para mim aí qual é a missão dessa posição dentro de uma empresa. Essa é uma posição que foi recém-criada e acho que todo mundo meio que difundindo um pouco dessa posição. Então, assim, ela é muito próxima do que o diretor de vendas, o CSO Uhum. também né, funciona, mas ela também tem a responsabilidade pela receita também. Então, acho que é desde da pré-venda, daquele momento de execução, análise de oportunidades, até a garantia da receita. Então, ela envolve todos os braços comerciais, envolve também hoje a área de marketing. Então, dentro da Arquiloc, hoje eu sou responsável pela área de vendas, pela área de pós-vendas também, que é a área farmer da Arquiloc, pela área de marketing também, planejamento, que garante exatamente essa garantia de receita também da companhia. Então, eu acho que muitos gestores de vendas pivotaram a carreira para essa, porque não adianta só a venda, né? Porque a venda, Exatamente, é. como que é a pré, aquela execução, o papel, mas aí depois, aquilo É. gerou receita, E gerou a resultado, qualidade da venda, né, isso é muito importante. total. Tem muito cara nesse assim, falando de área comercial em Sim. geral, que o cara quer fazer a venda a qualquer custo, né, ele tem que ter uma visão mais ampla, né, uma visão de negócio. Cara, essa venda é saudável ou não? Porque às vezes a melhor coisa que o cara tem a fazer é dizer não para aquele tipo de negócio que o cliente está E o propondo, nosso enfim. negócio é super crítico também. Ele tem uma criticidade maior de análise de crédito. Ele é um business que é mais suscetível a fraudes Sim, também. exatamente. Então, assim, não é que é mais suscetível, mas a fraude ela impacta muito com Muito. relação ao negócio. Então, por isso a responsabilidade dessa venda, o acompanhamento dessa venda não é simples, não é uma venda de commodity Uhum. básico ou de um Exato. item de serviço básico. É uma venda mais estratégica, porque no final a gente está emprestando dinheiro também. Exatamente, é. Só que em outro Então, formato, em né. outro formato. Exato. Então, acho que daí uma responsabilidade maior, seja nas margens também, porque o contrato ele tem que ser saudável, ele tem que ser Uhum. um bom negócio. Tem um ex-chefe que ele sempre falava: nunca cobre a menos nem a mais do cliente, cobre o Exato, justo. exatamente. Então, eu sempre tive isso na minha carreira, que é cobrar o justo pelo cliente, porque é um serviço, é uma troca. Uhum. Então,
Se eu cobrar menos, em algum momento eu vou ter problema, porque eu não vou Exato. conseguir atender bem. Se eu cobrar mais, em algum momento o cliente vai me ligar e vai falar: "Tô me sentindo lesado". Então, assim, é sempre cobrar o justo e estar próximo Para também. você garantir que você realmente vai, resolver o problema do cara, né, não adianta você fazer um negócio ali a qualquer custo, e depois você ter que cortar na veia ou diminuir a entrega que você prometeu pro cara, porque aí também entra uma questão aí de reputação, né, você Total. tem que honrar aquilo que a gente E o promete. game B2B é um game reputacional. Exatamente isso. Então, assim, eu acho que a Telecom me deu a escala que você comentou, e muitos dos meus clientes hoje são meus clientes há 15 É, os anos. caras seguem, né, a Então, gente. é porque é uma questão de reputação. É, Então, tem que tomar muito cuidado para fazer bons negócios, ser um cara proativo, ser um uhum. cara presente, não se vislumbrar com questão, porque tudo isso é transacional, Exato, é. é Passageiro, é passageiro. verdade. Então, é sempre estar ali, porque no final, assim, o que vale exatamente são conexões É isso pessoais aí, que fazem é a coisa isso. acontecer. Ô Renan, você trouxe aqui, né, que você, pô, entrou lá na Americanet, levou uma empresa de 6 milhões para 1 bi em 10 anos. Eu não sozinho, tinha um time Não, sim, inteiro lá sim, junto sim, também, um time de boas exatamente, pessoas, não, exatamente. mas eu era o principal executivo de É, vendas. você tá na Arquilock já há um bom tempo, né, levou a empresa ali de faturamento de 5 milhões mês para 500, milhões ano. Isso mostra constância, né. Sim, Isso mostra, ou seja, você é um cara, literalmente um cara que já baixou muito mato, começou de vendedor lá atrás e foi construindo uma carreira, brilhante como você tem hoje. E isso conecta muito com essa questão da credibilidade, porque o Renan de hoje é o Renan que tem os mesmos valores lá de trás, né, e às vezes tem gente que olha assim e fala: "Pô, mas parece que você chegou ontem nisso", né. Para o cara aí que tá, escutando você, vendo a gente agora e que sonha, né, ter uma carreira de sucesso como essa, além da constância, né, sim, de olhar ali no longo prazo, e não é fácil manter sim. constância, qual outra recomendação que você daria para essa pessoa? Eu acho que assim, a constância é muito de pessoa a pessoa, e eu acho que isso também, acho que falando disso, eu consigo ensinar tudo para um vendedor, menos a motivação. É verdade. Então, e aí a gente tem que identificar logo isso também, na formação de times. Mas acho que na construção de carreira, eh, primeiro eu acho que assim, você tem que ser obcecado em entregar resultado. Acho que quem trabalha com a área comercial, você tem que ter aquele desejo maior de entregar resultado, de ser um cara incansável. Acho que incansável foi até a minha namorada que disse uma vez: "Ó, você é um incansável". Foi um termo que ela disse, e que eu levo um pouco disso, porque assim, eu sempre tive esse gás extra. Mas eu acho que quando a gente fala de tecnologia, a gente está na vanguarda, a gente está falando com um público extremamente qualificado. Então, eu não digo que o vendedor ele precisa ser um técnico, mas ele tem que conhecer de tecnologia, assim, para você, porque assim, o cliente ele só vai conseguir contratar de você se ele sentir credibilidade. Então você tem que saber o que você está vendendo. Então a gente passa por vezes, eu acho que a gente vive um momento de escassez de bons vendedores. Exato. Eu sei que eu falei isso até num podcast recente, e reafirmo agora. A gente vive um momento de déficit de profissionais em várias áreas, e eu não Exatamente. julgo as Todas outras as áreas. áreas, Mas quando eu falo de vendas, que é uma área que mexe o ponteiro, assim, tá faltando bons vendedores B2B, aquele vendedor que mexe o ponteiro. E acho que o que faz um vendedor ser um bom cara? Primeiro, assim, é o cara que conhece do que ele está vendendo, é um cara que é o incansável, que tá buscando ali, que quer entregar resultado, porque ele sabe que aquilo pode transformar a vida dele, porque é uma área que ele pode fazer o salário dele maior. exatamente. Então ele tem que ser aquela busca, tem que ser aquele cara ambicioso Aham. de crescimento também. Eh, ele tem que saber fazer esse network intencional, ele tem que estar vivo, porque assim, o jeito como que a gente vende hoje não é o jeito que a gente vendia há Sim. 20 anos atrás. Uhum. Na Transit Telecom, quando eu comecei, com 18 anos com venda, eu lembro que eu usava terno, era obrigatório gravata, não existia o Waze, era o GPS, nem não É, existia nem era o o guia GPS, era o Mapográfico, guia, cara, aquele meu guia tijolão faltava assim, ó. e pra parecer assim, eu sou um cara novo, tenho 37 anos, mas assim, eu fiz visita de guia. Então assim, 20 anos atrás, Era isso. era visita de É, guia. Não tinha essa facilidade, você tinha que ligar, você tinha que fazer cold call
para tentar falar com a secretária, para a secretária te encaminhar, se não tinha acesso a mail. Então, assim, o jeito de vender mudou. Então, assim, eu acho que você tem que procurar ser um cara ativo em network, e acho que o ativo em network, buscar esse network intencional, e você tem hoje N possibilidades, você tem eventos gratuitos, tem eventos pagos também. Eu acho que aquele trabalho de formação do vendedor, no primeiro momento, às vezes você tem que pagar para sentar em certas É, mesas. é isso aí. E às vezes só falta aquele investimento. O cara, ele investe um monte de coisa na pessoa física dele. Ele É. compra algo que ele queria, ele compra uma roupa Troca legal, de ele telefone troca de toda telefone hora. toda hora, mas ele fala, pô, eu não vou pagar um treinamento para me aperfeiçoar, não vou pagar uma mentoria, porque Exato. assim, a gente vive na época dos mentores também, acho que eu era extremamente contra no passado, falar, pô, mentoria, mas não, acho que estar com pessoas que já realizaram, Exatamente. É quem... pessoas que já entregaram, assim, um conselho que essa pessoa pode me dar transforma tudo que eu realizo. Exatamente. Então, eu procuro, acho que você tem que estar em movimento, sempre fazendo alguma coisa, ter a preocupação com a reputação também. Hoje a gente fala assim, a comunicação tá lá, o Instagram tá lá, o LinkedIn tá lá, sim, tá, todo mundo tá disponível É. para estar lá, para criar algo relevante, para criar uma reputação. Por que que não faz? O maior youtuber do mundo, o MrBeast, alguém perguntou, eu falei, pô, como que faz para se tornar um cara como você? O que precisa? Ele falou, ó, grava 100 vídeos todos os dias, tal, 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 falando de conteúdo, e vem aqui depois desses 100 vídeos gravados, e eu te explico que para o próximo passo. Ninguém voltou. Ninguém voltou. Porque ninguém tem a É, disciplina de gravar é, os 100 vídeos. é. Então, assim, o cara que mexe ponteiro é o cara que busca fazer o algo a mais. Então, acho que, assim, se ter dicas hoje para um vendedor para construção de carreira, busque o network. E o network, primeiro você tem que ser mais interessante do que interesseiro. Uhum. Então, você tem que ninguém vai querer estar com você se você não é alguém interessante. Então, como Exato. que você promove ser interessante, seja através de conteúdo, seja através dos seus feitos também. Seja um cara que conheça do que você está vendendo, não seja um cara com baixa credibilidade, assim, Uhum. cria os diferenciais, cria as necessidades. Apesar do que a gente vende hoje é um commodity, Sim, entre sim. aspas, é uma venda qualificada, porque no final você tem que mostrar todos os diferenciais. Então entenda do que você está vendendo, diferencial de SKU, diferencial de equipamento, o que aquilo melhora o serviço do cliente, quais são os diferenciais operacionais. Então você tem que ter muito mais cultura com relação a isso também. Então acho que, e é o que eu falei, a motivação não dá para ensinar, Exato. mas o Tem que eu que aconselho é faça acontecer, põe a faca no dente e vai para cima. encontre sua motivação, Exato, né? E exato. vá em frente. Ô, Renan, olhando para essa trajetória que você tem, você é um cara jovem, mas você tem uma baita de uma história interessante. Imagina, né, o que vem aí pela frente, porque quanto mais a gente vai vivendo, mais potencial a gente vai acumulando. E muita gente por aí sempre conta história bonita, né? Nem tudo dá certo na nossa vida, né? Pô. E ao longo de todos esses anos que você vem ralando lá, desde um simples vendedor até hoje a posição de diretor, né? Tendo debaixo de você várias áreas de uma empresa tão importante quanto a Arquiloc, o que que você poderia compartilhar com a gente aí de resultado de algo que você amargou, que você não conseguiu, e o que que isso te ensinou, cara? Nossa, eu acho que a gente só aprende no erro. Primeiro, eu acho que é o ponto. Ninguém aprende acertando. Porque quando você acerta, você já É acertou. Então, verdade. assim, eu acho que seja na pessoa física ou na pessoa jurídica, você só aprende errando. Então, assim, às vezes somos pais, temos filhos, assim, a Aham. gente tenta ensinar para o nosso filho, mas às vezes ele vai precisar ter o erro, Exatamente. quebrar a cabeça do lado dele para ele aprender. Então, assim, eu tive N histórias de amargor, de produtos que não deram certo, de iniciativa, porque quanto mais você faz, mais você erra também. Eu digo também que quem mais faz, mais erra. É, Só que a questão é errar pequeno, errar rápido e e transformar. corrigir. Mas acho que talvez um feito de. E a minha grande escola, eu posso dizer que foi a Americanet. Uhum. Porque passar 10 anos numa companhia que cresceu em tanta escala, Não é quanta fácil. coisa É. aconteceu lá que deu certo e deu errado. E por isso que eu acho que a grande oportunidade que eu tive na Americanet de aprender de uma empresa que cresceu de como cresceu,
erros e acertos, ser um cara muito próximo do CEO, então aprender com ele também o que deu certo, o que deu errado também, como agir e como não agir, isso me fez fazer mais rápido no Arquilock. Uhum. Porque se eu consegui crescer tão rápido no Arquilock, não foi pela experiência da própria Arquilock, foi pela experiência que eu Que tive você na já tinha anterior. acumulado, é. Então, assim, eu acho que um dos grandes erros, dos muitos, mas eu vou dar um emblemático. A gente criou um produto na Americanet chamado MVNO, que é ser uma operadora móvel virtual. O que que era isso? A gente criou o produto com foco no B2B, porque a Americanet é uma operadora de telecomunicações, vendia link dedicado, vendia telefonia fixa. Muitos nem conhecem, meu filho aprendeu que era um orelhão esses dias. Eu levei ele numa exposição, ele viu que era um orelhão. Então, que era, vendia telefone fixo, PABX, e a gente, pô, tinha uma oportunidade, é algo que já difundido mundialmente na época. Uma das maiores empresas de MVNO no mundo é a Virgin, gigante. Uhum. Você fala de Virgin, mas ela é uma MVNO, que é ser uma operadora virtual, que é alugar Airbs das operadoras móveis e você ser a sua própria operadora móvel. Criamos esse produto, na época com foco B2B. E aí eu fui lá com a pastinha debaixo do braço, cross-selling, oportunidade, vender para a base de clientes. E não deu certo. E não vendia. E eu tentava de todo jeito, não vendia, não vendia, não vendia, faca no pescoço, porque era investimento alto para Sim, montar é. uma operadora, você Aham. imagina o investimento. E aí, com o tempo, por que que não vendia? Porque o mercado corporativo, ele era mais suscetível a preço e as operadoras, naquele momento, subsidiavam o aparelho de celular, o Hum. comodato, e eu não tinha isso. Nem conhecia o hardware as a service nessa época. Então, assim, elas contratavam. Então, eu não conseguia vender, eu não conseguia ser competitivo. E aí eu falei, puta, a gente não tá com problema. Aí veio pandemia. E aí eu tive a sorte, aí não vou dizer, de criar e transformar. Como eu era diretor B2C, junto com o presidente, falou, pô, a gente vamos levar esse produto pro varejo. E aí a gente criou combos no varejo. E escalou esse produto no varejo, por quê? Porque no varejo, quando eu combava isso, e a venda B2C ela é menos técnica. Sim. Assim, a gente tinha banda larga na época que era R$ 122. Um chip de 10 GB B2C custava de 50, 60, de 50 a R$ 80, mas na grande maioria R$ 60. Quando eu combava isso, e a internet sempre custava R$ 100. Você vai lá, banda larga custa R$ 100. Só que a gente cobrava 122 porque o presidente da Americanet falava que tinha que cobrar 122. Quando tinha, como é algo que a demanda era, assim, internet foi algo que acelerou muito na pandemia, internet fixa, porque Sim. todo mundo foi obrigado a Aham. contratar banda larga. Você tinha uma demanda reprimida, então todo mundo pagava os R$ 122. E a gente vendeu muito a R$ 122. Só que naquele momento eu tinha um chip que eu tinha que cobrar 50, R$ 60 para dar o ARPU, o ticket médio, para eu conseguir ter o preço médio de venda. A gente negociou de falar, vamos baixar o preço da internet para R$ 100 e vamos colocar um chip a R$ 59,90 e fazer um combo de Uhum. 159,90 e vender para a base. Só que quando a gente fez isso, a percepção do cliente era que o chip era R$ 37, porque ele já pagava 122. Uhum. E aí, no primeiro momento, eu peguei cada assistente minha, a gente tinha umas 10 assistentes, porque na pandemia elas voltavam, era um back-office comercial, só que como o B2B desacelerou, Desacelerou. elas não tinham o que fazer, a gente pôs elas para ligar para uma base de 1.000 clientes, elas conseguiram converter um por dia. Depois eu peguei uns tablets que eu tinha alugado, inclusive da Simpress na época, Olha não só. conhecia, que era para fazer um trabalho de porta a porta na época. Eu fiz conhecia direito de marketing digital também, pus um template para elas mandarem pro WhatsApp, elas começaram a converter 3,8 por dia. Aí que eu Caramba. descobri que o WhatsApp bloqueava 100 mensagens. Quando você mandava 100 mensagens, bloqueava. Mas até então a gente começou a converter 1.000 chips por mês. Depois eu peguei esse produto, trouxe os canais de venda, a gente começou a converter. E aí pagava uma comissão com base no aumento do ticket médio, a gente começou a converter 8.000 por mês. Então, assim, de um fracasso, deu certo, mas Sim. depois deu outra coisa errada. Porque, dado que deu certo para mim, eu falei, agora a gente vai ter uma segunda ideia. Vamos levar isso para provedores de internet. O Brasil, não sei se você sabe, ele tem 15 mil provedores de internet. Mais da metade da internet do Brasil não está na mão de Vivo, Claro, TIM Sim, e Oi. exato. Está na Tá mão desses nesses provedores. pequenos aí, esses caras locais, né?
A licença que a gente tinha era uma licença de MVNE, Enable. A gente era um MVNO autorizado. Então, eu era autorizado pela Anatel e pela aquela operadora, que no caso era a TIM, de ser um MVNO. E eu poderia criar MVNO credenciados embaixo de mim. Seja empresas de varejo, criar o chip Uhum, da Casas Bahia, o uhum. chip ah, sei lá, da Magalu, a criar o chip das operadoras desses provedores. Com base no que eu tinha feito na Americanet, falei, vou ligar para esses provedores, vou vender. Tinha um custo de ativação que não era barato, algo em torno de R$ 100.000, uma mensalidade, algo de R$ 18.000 por mês. Só que eu tinha que fornecer 5.000 chips, porque é o que a gente estipulou como o ticket médio para a gente sair vendendo. Pus isso debaixo do braço, o discurso pronto, deu certo aqui. Vambora. Vendi para mais de 100 provedores em menos de um ano. O que acontecia? Os caras não vendiam nada. E aí começava a criticar o produto, que o produto não funciona. Mas por que eles não vendiam? Porque eles não tinham estruturado a máquina de venda. Sim. Eles cresceram numa demanda reprimida do É, mercado. Eles não cresceram porque é. eles eram Que bons eram bons vendedores. vendedores. É. Então, eu E arrumei. acharam que ia ter o mesmo E todo movimento mundo com outro pagando, imagina produto. você pagando 18.000 É, por mês, 100.000 de é. setup e o negócio não Não gerando vende, os receita, cara fica. puto da cara, me ligava. Pô, Renan, esse produto isso, esse produto aquilo. Então, assim, um outro problema. E depois daí que surgiu a Bora, a ideia de criar uma empresa de chatbot, WhatsApp, inclusive para ser a máquina de vendas para Dos esses caras. provedores. Porque, assim, eles não estavam prontos para Tinha que pegar criar, na tinha mão, que né? pegar na mão. Literalmente. Então, assim, acho que de acertos e fracassos, esse foi um. E também relacionado a chip, quando a gente criou o chip, eu também falei, puta, vamos criar agora, eh, buscar um co-brand, um collab com algumas empresas de renome. E na época eu tinha um contato muito próximo do Atlético Mineiro. O presidente do Atlético Mineiro era o Sérgio Sete Câmara, que o filho dele corria de automobilismo, o filho do Lincoln é o Gabriel Bortoleto, então Uhum. tinha uma similaridade de automobilismo, consegui, tinha uma proximidade com o Galo, vamos criar o chip do Galo. Olha que legal. O chip do Galo e o chip do Uber também. Consegui ter um contato no Uber, falei, pô, vou criar o chip do Uber, eu dou um benefício pro Pro motorista cara, de não pagar o Waze, nem o aplicativo do Uber, cobra o chip mais barato e vamos ver o que o a que gente vai dar? vende. Não vendia nada. Puta trabalho, puta esforço, É, desenvolvimento de sistema, trazer um monte de coisa. Ideia, por isso que eu falo. Meu ex-chefe esse falava: assunto. ideia qualquer idiota tem. É. E Fazer a tá ideia, R$ 10 a bacia na feira, é, cara. De qualquer fazer a feira ideia que você for. realizar é Aí é para que tá. poucos. É isso aí. Então acho que isso também me deu ideia, me deu também, acho que aprendizado de você aprende no erro, mas você também assim, isso realmente vai dar certo ou não vai? Se vale a pena gastar tempo ou não vai? Então, a partir daí, desse erro do Uber e desse erro do Atlético Mineiro, me fez eu errar mais rápido, Uhum. errar menos. Porque assim, puta, envolvi todo mundo, envolvi a presidente, pô, vamos vender milhões, só a torcida do Galo tem 4 milhões de torcedores, 5 milhões, se eu vender para 1% da torcida, porque é o que geralmente fala, todo mundo, É, se eu vender para isso, para vender pedacinho. aquilo. O Uber são 500 mil motoristas, pô, eu, mas não vendia. Sim, vendi, para não falar que vendia 1.000, 2.000 chips, mas perante a escala, Não, perante o não. tempo de desenvolvimento que a gente teve, A envolver esse sistema, energia, né? energia. Então, acho que assim, eh, tem histórias de fracasso. E a Sim, gente, mas o que eu também falo é, eu precisei passar por isso para ser o exato. Renan de hoje. Exatamente. Isso vai forjando a gente, né, Renan? Exato. Legal, belas histórias. Isso é importante a gente trazer aqui para que as pessoas também percebam que, no final das contas, às vezes é mais sobre vencer os fracassos do que acertar, né? Porque a gente Total. acaba errando muito como empreendedor, como executivo, mas só erra realmente quem tá no campo, né, cara? Quem Exato. se arrisca, quem tem a coragem de meter a cara. Então, muito Isso boas minha essas chefe, André histórias. Rivetti, também falava assim, erra mais quem tenta mais. Exatamente. Então, assim, se você faz mais, você vai errar mais. Isso o André me falou algumas É. vezes também. É, legal. Renan, falando um pouco de mercado aqui, né? É muito bacana esse. Daria para falar, né? Usar esse episódio aqui para a gente falar só da sua carreira, que eu tenho certeza que você tem histórias incríveis aí para compartilhar.
A gente já teve a oportunidade de conversar muito e você tem histórias, às vezes, até engraçadas, né, Sim, enfim, mas que ensinam muito. Falando um pouco do mercado que a gente atua aí, né, de hardware como serviço, a gente olhando para dados, você até citou o IDC, é um sim. instituto que traz muita informação relevante sobre, a gente percebe uma diferença muito grande, né, entre a maneira de consumir das empresas nos Estados Unidos e as empresas brasileiras nesse aspecto, né. Então, as empresas americanas, elas estão muito mais adaptadas e elas contratam hardware como serviço muito mais do que as empresas brasileiras. O que que você acredita que se deve a isso, né? Por que esse comportamento dos gestores brasileiros? Eu acho que isso foi, assim, logo quando eu entrei nesse setor, por ter vindo de um setor de muito mais escala, eh, eu olhava e falava, o pessoal falava: "Ah, seu concorrente é essa empresa", mas essa empresa tinha 1000 clientes. "Ah, seu concorrente é a Microcity, tinha 1000 clientes", eu falava: "Só na Americanet eu tinha 14.000 grupos econômicos, então são meus concorrentes". E aí eu tive que mergulhar para entender um pouco do setor, que eu acho que tem tudo a ver. Você tinha os pequenos provedores locais e aos pequenos locadores locais, Locais, tem o mesmo. cara de impressora que estava pivotando para PC. Então, assim, ele tem muita similaridade. Fundos entrando, o HIG entrou, o Vinci entrou com a Arquilock, o próprio Search Fund de Uhum. um outro concorrente. Então, assim, o mercado começou a olhar mais para esse setor, mas a gente teve um trabalho muito grande, né? Quando eu participei dos primeiros eventos de TI do setor, assim, falando de as a service, eu percebia que todo mundo sempre perguntava: "Quem tem locação, outsourcing de PC?". Era Quase muito ninguém pouca gente, levantava isso há cara. 4, 5 anos É, atrás. E ainda acontece, cara, E quando eu incrivelmente. perguntava quem tinha outsourcing de impressão, todo mundo levantava a Levantava a mão. mão. Eh, e aí eu comecei a entender um pouco o porquê disso. Acho que aí começa a vir o primeiro é cultural, assim, não tinha grandes S empresas fazendo isso. Acho que o setor pós-pandemia acelerou, também um capital muito intensivo é, também. Não é É, todo mundo que tem essa eu coragem acho não, que cara. também eu acho que a pandemia ela fez com que todo mundo entendesse que a mobilidade também, É, você ter a disponibilidade, então ter a necessidade de serviço, o próprio notebook também uhum, entrando muito mais na é, linha e do saindo do desk, desktop. exatamente, é. Eh, e aí foi um trabalho de evangelização, eu digo assim, indo nos eventos, batendo na tecla, tudo mais, falando. E quando a gente fala do Trabalho mercado, duríssimo. e o mercado americano já é um mercado mais maduro para serviço, para juros, tudo mais. Então, assim, eu acho que o brasileiro é patrimonialista, Uhum, e isso já vem mudando também. Isso vinha, a casa é minha, o carro é meu, tudo é. mais. Eu já uso carro alugado há algum tempo. E quando a primeira vez que eu contratei foi por conta do trabalho. Eu falei, se eu sou um cara que defende o Asa Service, então eu vou Você alugar tem um que carro, ser vou morar de aluguel. tem que ser Então, na assim, veia, né, Renan? na veia. E acho que isso vem acontecendo, acho que as pessoas foram Percebendo isso, percebendo, outra contratando como serviço. Hoje mesmo, é, a gente escuta música como serviço, é, a gente assiste filme como é. serviço, a Se gente desloca, né, se como desloca serviço, como usando Uber serviço, aí, Uber. Então, enfim. assim, tudo foi mudando. Então, acho que assim, hoje eu já vou nos eventos, sei lá, metade da sala levanta a mão e quem não é ainda, eu tô querendo Eu tô ver. avaliando, exato. Então, assim, acho que existe uma tendência global, mas acho que isso não era só no Brasil, outros Sim, é países do verdade. mundo. E acho que também o mercado ele tende a crescer, e eu acredito ao contrário. No futuro vai ser estranho você falar, mas você compra? É, Você compra é. notebook? Você faz Vai sentido simplesmente virar, né. inverter? Porque não vai ser sentido, porque assim, é um bem que você falava, 4, 5 anos já quero trocar. Celular também, o próprio Itaú fazendo o as a Service ali, o O iPhone para iPhone para sempre. sempre, é. Então, assim, acho que isso tende a se tornar uma tendência, e eu acredito que o mercado vai virar. Acho que muita gente não loca até por falta de conhecimento também. Exato. Quando você fala do SMB, que é onde está a maior fatia de empresas, elas não locam porque não sabem que podem locar. Exatamente, é. Porque se a gente olhar que as médias e grandes empresas a gente ajuda no operacional e tudo mais, mas a média e pequena empresa, ele não tem TI, ele Exato, tem menos acesso a crédito. exato. E Se o falar capital que dele é mais mais restrito. restrito, quem a gente realmente ajudaria é o É, SMB.
E hoje o SMB ele não sabe que ele pode alocar. É. Se soubesse, eu acho que ele trocaria na hora. Na hora, é verdade. Ô Renan, e claro que nós somos suspeitos aí para falar nisso, né, mas entrando nessa questão da comparação dos mercados e que esse mercado tende a crescer e a gente percebe Sim. isso aí de maneira muito simples, então vamos lá, por que o hardware como serviço e não a compra? Ó, essa é a defesa diária, né, assim, mas acho que, assim, algum dos fatores primeiro que a gente é um business de economia compartilhada, então a gente é literalmente o braço. A empresa poderia fazer isso lá dentro, só que ela não tem a mesma escala que a gente. Uhum. Hoje a Arquiloc e a Tecmobile também como um grande comprador, mas falando talvez de Arquiloc, eu sou um dos maiores compradores de Sim, Lenovo, se não sem o maior dúvida. de então meu poder de escala de Aham. compra de Lenovo, Dell, Samsung, tudo mais, então meu poder de compra ele acaba sendo muito maior. O nosso poder operacional também, porque uma vez que eu tenho múltiplos clientes, eu divido essa conta. Então assim, e a eficiência disso também, porque qualquer coisa que eu tenho que fazer internamente, eu tenho que criar um time interno para fazer isso, eu tenho que criar estocagem para fazer isso, eu não tenho disponibilidade. Então, assim, o porquê do hardware as a service? Primeiro que ele descomplica o meu processo de compra, ele me garante disponibilidade de equipamento, ele me garante logística nacional, ele me garante remanejamento, ele me garante upgrade no meio do contrato, monitoramento dos equipamentos, ele não me onera a linha de crédito, ele maximiza minha linha de crédito, porque uma vez eu não estou tomando uma dívida, estou Exato. alugando, então eu amplio meu potencial de crédito. Existem benefícios fiscais, apesar Sim, da mudança de legislação, mas até anteriormente o cliente do lucro real ele se creditava de PIS, COFINS e IR, ele conseguia alocar a locação abaixo de uma linha de EBITDA. Então você tem benefícios operacionais que você não tem hoje numa empresa, porque imagina o processo de compra de uma grande empresa falando disso. Primeiro que você tem que a área solicitante tem que solicitar um notebook, isso vai para uma área de compras que tem que fazer 3 cotações, ela vai fazer 3 cotações, ela vai comprar e não vai comprar no preço que a gente compra. exatamente. Aí a compra, aí ela tem que ver se ela vai comprar via caixa ou via um financiamento Financiamento, bancário, que vai tomar uma dívida, isso também demora tempo, um financiamento data para aprovar. Aprovando isso, o equipamento é comprado, aí você tem que aguardar chegar, e aí você não tem a mesma priorização de fila de um exatamente. grande comprador. Aí esse equipamento chegou, você tem que patrimoniar ele. Primeiro você tem que Preparar, preparar ele, configurar, fazer o que é. Quando eu entrei na Arquiloc, falava o que é imagem. E eu falava, meu, o que que é esse que é negócio que eles isso? falam de imagem? Eu não sei o que é. Eu Então, assim, também. pô, tem que preparar a imagem do É. computador. Aí você vai lá, às vezes não tem software também básico de monitoramento, Uhum. de gestão. Aí você tem que falar, o colaborador está em Manaus. Aí você E tem que fazer aí? logística disso. É, E deu problema em Manaus depois. Aí não, você tem que mandar um técnico para ajudar a fazer é, rollout. é. Aí, puta, deu problema. Se eu contratei com garantia de fabricante, você não é garantia, mas o fabricante não tem o mesmo SLA que uma empresa de serviço, até porque são características operacionais diferentes. O fabricante ele é feito para preparar o equipamento, fabricação daquele equipamento. Ele não é uma empresa de serviço. Então deu um problema. Aí agora, o que que eu faço? Ah, não, agora tem que mandar uma outra máquina, tem que fazer a logística reversa, e nisso o cara ficou sem máquina. Então, assim, Quanta gente que ele não movimenta na estrutura dele em para fazer custo de tudo isso. logística. Então, É, quando você põe todos os custos é, diretos e indiretos no papel, assim, não faz sentido é, nenhum é. a compra, porque, assim, você tem que colocar, porque geralmente a conta que faz é pega o equipamento e pega o preço de locação, multiplica o preço da locação pelas quantidades de parcelas, ele é mais caro que a É compra. conta de padaria, né, que o É, cara mas faz quais e são todos os custos indiretos? Qual o custo desse exato. capital É. também que de estar empregado? Qual a desoneração? Porque aí tempo também, de desoneração de tempo, ou Uhum. headcount que você tem nisso. Então, assim, tem muita coisa envolvida Sim, e eu digo assim, não faz sentido, ou o meu ao contrário, não faz sentido nenhum a empresa comprar, sim. seja É, média, seja grande ou seja uma pequena, porque a é. pequena você não tem um TI, então quando quebra o computador É. você faz o Que quê? você faz? A Às vezes média e é grande é. ela ainda tem um departamento de Uhum. tecnologia que deveria estar focado no Em core do outras coisas, negócio, exato. não em infra, mas é um pouco disso. É. Hoje em dia, né, você pega aí as empresas médias, né, esses caras aí, o SMB, o TI desse cara, ele tá muito pressionado para colocar automação, para colocar IA, todo mundo fica falando: "Cara, se a sua empresa não colocar IA, você vai morrer", que é fato. Sim. E enquanto o dono ali tá pressionando o cara do TI a implementar esse tipo de coisa, ele tá atendendo chamado.
né, Sim, do cara total. que trocou a fonte do aparelho, e tal. Então, na hora de decidir entre comprar e alugar, necessariamente, realmente, ele tem que pensar nessas coisas. E você deu uma aula aqui Pô, obrigado. de como o cara precisa raciocinar e o que que ele tem que colocar ali na ponta do lápis para tomar uma boa decisão para o negócio dele. Como Boa. eu comentei, é claro que nós somos suspeitos para falar nisso, mas é uma questão matemática, cara. Matemática, né, como uma ciência exata, Total. não tem como contra-argumentar. É você pegar esses pontos que você trouxe, o empreendedor, né, o gestor, colocar, e até o gestor que precisa mostrar ali para o dono, ele já tem aí, você já deu para ele uma receita de bolo. Cara, pega essas contas, não precisa fazer a conta ali no detalhe, mas se ele levantar ali de maneira estimada os custos e mostrar para o dono da empresa, ó, cara, você tá me cobrando aqui para colocar IA, automação, só que olha aqui quantos chamados eu recebo, quanto que a gente tá, e olha a conta aqui que eu fiz estimada de quanto isso aqui custa. E Vamos quanto botar custa isso para parado? fora. Quanto custa o colaborador parado? Parado, exato, Quanto custa o exatamente. colaborador É, parado? tem muita coisa aí que dá para fazer. Muito bom, Renan. Fazia tempo que eu não escutava de uma maneira tão organizada assim essa defesa. E eu Boa. acho que serve muito aí para muita gente. Renan, você até comentou, né, pô, que hoje, né, quem tá no lucro real, o cara tem ali uma dedução de tributos, tal, e tá havendo uma mudança na legislação. O que que você acredita aí que a reforma tributária também ela vai fazer com que as empresas, vai exigir que as empresas olhem muito para a cadeia, né? Porque as empresas vão poder tomar crédito de tudo. E aí também tem uma questão, não adianta você olhar lá para o seu fornecedor e ele Sim, gerar crédito para você se sim, ele não está pagando o imposto. sim. Vai ser muito importante que as empresas olhem também para a saúde financeira do seu fornecedor, porque embora aquele cara esteja no regime tributário que ele pode te gerar crédito, tributos, isso vai fazer muita diferença na rentabilidade, ele precisa olhar também se aquele cara não está quebrando, né? Exato. Qual sua visão aí? Você chegou a dar uma pesquisada aí sobre reforma? Você acha que isso vai abrir oportunidade para o nosso segmento? Eu acho que assim, a reforma tributária ainda é uma incógnita É, para muitos. é. Assim, eu acho que a gente é uma mudança muito grande, né? Uhum, Assim, dos nomes dos impostos, o jeito como se apura. Eu acho assim, é, é, como, como toda questão tributária, você tem que fazer uma análise profunda do negócio. E eu acho que você tem muitas oportunidades de crédito hoje. Por isso que eu falava muito do modelo antigo, já existia os benefícios fiscais, uhum, mas no final agora a maioria das empresas nem pesquisava sobre isso e contratava muito mais pelo operacional do que pelo uhum. benefício fiscal e financeiro. Mas acho que isso sim, isso nivela talvez um pouco o nível das empresas. Então, uma vez que eu vou tomar crédito na cadeia como um todo, eu vou buscar uma cadeia que seja uma cadeia produtiva, uma S- cadeia fornecedora efetiva, Saudável, né? saudável. É, Então, acho que do nosso lado, assim, por sermos empresas sérias, por sermos empresas que exato. prezam o imposto, a mudança tributária não muda pra gente, É, assim, é, entre aspas. Mas eu acho que ela nivela talvez concorrência. Então, ela exato. nivela e ela tira quem, por exemplo, não está fazendo certo. Legal. Muito bom, Renan. É, cara, empresas concorrentes são inimigas, Renan? Estamos aqui já mostrando que não somos, né? É. Então, acho que assim, esse é um ponto super importante, né, Evandro? Que a gente estamos mostrando. Acho que tem concorrentes e concorrentes. Acho que concorrentes que enxergam como inimigo, eu sempre procurei estar próximo e ser solícito e transparente com quem quer ser Uhum, também, com quem quer ser exatamente, é. parceiro, porque a gente discute o setor. A gente para de uma discussão de cliente, porque o cliente ele vai contratar de quem ele é confiar, de quem ele é acreditado, da melhor oferta, do melhor produto, do melhor momento dele também. Às vezes tem linhas de serviços que a Tech presta e que a Arquiloc não presta, ou vice-versa. Então, assim, pelo contrário, eu defendo sempre uma parceria comercial, ainda mais num setor que ainda é subpenetrado, assim. O setor que, se ele fosse um setor maduro, grandes concorrentes, mas a gente fala que a gente ainda tem
tem muito mais Muito mais clientes baixo para do que mato para exato, baixar do que é. do que concorrente. Então, assim, eu procuro, assim, estar próximo de alguns parceiros ou concorrentes para ter discussões alto níveis Aham. setoriais, de buscar de melhores eficiências, melhores práticas, porque no final, assim, a gente está se ajudando à defesa do setor. Exatamente, é. No final das contas, né, num mercado onde ainda existe uma baixa consciência de muitos gestores, empreendedores sobre o contratar hardware como serviço, nós, né, que atuamos nesse segmento, poderíamos nos ajudar ainda mais, né? Eu acho que essa nossa conversa aqui, estar à mesa, É. assim, de maneira pública, pode ser exemplo também para outros caras que estão no segmento, para que a gente possa fazer um esforço conjunto para educar, para ajudar essas empresas a tomarem melhores decisões. Eu vejo que a Arquilock, e com certeza você tem, você está por trás disso, tem um ecossistema muito forte de parceiros, né. Você Tem. pode falar um pouco mais sobre isso, Renan? Assim, a gente hoje, seja na cadeia produtiva de fornecedores, então também hoje, por ser uma empresa de hardware as a service, a gente tem procura ter uma relação extremamente próxima, um ecossistema de parceiros fornecedores. Então, a gente é muito próximo de Lenovo, muito próximo de Dell, de Samsung, de AMD, de Intel, de Epson. Então, assim, de Qualcomm. Então, a gente procura ter, até porque a gente consegue extrair as melhores oportunidades, as melhores formas de atuar e sempre pensando na complementariedade dessa oferta e sempre pensando em produtos que sejam escaláveis. Assim como a gente está olhando também a cadeia de vendas, também eu busquei criar e trazer o setor de telecomunicações como um canal de distribuição para a Arquilock. Então a gente tem grandes operadoras que hoje são revendas da Arquilock, que acaba me ajudando na distribuição, até porque eu tenho um budget, um orçamento limitado para headcount, para quantidade de pessoas. Então, como que eu maximizo isso? Como que eu aumento minha venda? Criando um ecossistema de vendas. Então, seja através das telecoms, seja através de revendas. Então, a gente criou um conceito de sublocação também. Até um dos diretores de uma concorrência nossa, de uma concorrente nossa, quando ele saiu, ele veio pedir oportunidade para ser diretor comercial na Arquilock. Na época eu não tinha essa posição, Uhum. mas dei a dica para ele, falei, olha, por que você não monta um negócio de novo? Porque ele era sócio da Agasas, eu Sim, posso até sim. falar, o Aham. Leonardo Eu conheço Miller. ele. Ele falei, pô, por que você não, não monta? Não, pô, você tem expertise, você já foi sócio lá também. Te ajuda aqui, a gente cria algo em conjunto, fornece algumas máquinas. Eu brinco, porque eu até falo, eu sou co-founder da WeBack por É, causa disso. É uma empresa que cresceu, sim. fruto do trabalho dele de desbravar o É. mercado. E hoje ele é uma empresa, uma revenda Arquilock E o de cara alguns tá junto, né, equipamentos. trabalhar em colaboração, isso é super importante, cara. Tem muita gente que não tem essa visão e no final das contas o cara perde muita oportunidade. Boa. Renan, eu queria ouvir a sua opinião a respeito, por exemplo, né, a gente tem visto nos últimos tempos o mercado financeiro passando por um momento, não digo que é um momento de desconfiança, mas alguns agentes ali do mercado financeiro sob suspeita, inclusive de transacionar dinheiro com origem, duvidosa. Eu entendo que as empresas, né, que vão ali buscar alugar hardwares, né, buscar hardware como serviço, deveriam sim olhar um pouco melhor para os fornecedores pesquisados, porque a gente sabendo que o nosso negócio é um negócio de capital intensivo, é importante que o cara que contrata a gente saiba de onde vem o nosso dinheiro, para É. que ele não tenha a empresa dele contaminada por um dinheiro ali que não tem origem. Você tem essa mesma opinião? Qual conselho você daria para o cara ali que está escolhendo hoje uma locadora para ele contratar? Na minha visão, assim, é muito difícil você analisar de onde está vindo o dinheiro, né? Existe o master aí, ninguém sabe, até as Exatamente. farras que estavam acontecendo, ninguém sabe de onde vinha o dinheiro e aí estourou. Então, assim, eu acho que analisar a credibilidade da empresa é Uhum. fundamental. E acho que como você analisa? Aí sim,
solicitando dados da Exato. companhia, balanço, entre outras coisas. Então, acho que isso. Informação de domínio público, a Uhum. gente vive na era do, É. do digital, então, assim, o que eu tenho de domínio público dessa empresa? Tem reclamações dessa empresa, página, rede social, tudo mais, onde ela fica. Acho que no B2B, médio e grande empresa, o boca a boca, quem são? É. Eu acho que o maior comunicador, o maior vendedor da sua empresa são os seus próprios clientes. Então, assim, que esses clientes falam da minha Uhum. empresa, falam também, então, como fornecedor? Eu acho que na hora que você junta tudo isso, você cria uma massa crítica para analisar. Financeiramente é difícil, até porque a gente falou, quem imaginava que um banco master, Pois é. um Eubank, Aham. um banco pleno, outros bancos, o próprio BRB agora também, Aham. então assim, quem imaginava que esses bancos estariam envolvidos em tanta meleca? É. Eu acho que assim, se você sabe que os grandes bancos estão envolvidos, então, se esses bancos estavam envolvidos, acho que os grandes bancos, Itaú, Bradesco, Santander, BTG, eles já têm uma Sim, credibilidade sim, é. muito Muito grande. Mas é maior. difícil a gente, como cliente, saber de onde É. aquela empresa faz a captação. Mas sabe, eu acho que o maior ponto é buscar informação de domínio público, buscar reclamações, seja Uhum. nas páginas, reclame aqui e tudo mais. E buscar, talvez, informações de clientes que tenham informação com relação a isso. Legal. Renan, no que você acredita? Primeiro negócios, depois o pessoas ou primeiro pessoas e depois os negócios? Há sempre pessoas, né, assim, acho que ninguém faz nada sozinho. Isso também, assim, eu falei de ser tanto a Americanet foi um time de bons executivos que foram forjados lá e aprenderam lá, assim como a Arquiloc também. Pra você ter noção, tem mais de 40 pessoas na Arquiloc que são ex-Americanetes. Olha. Então, assim, são pessoas que ajudaram nessa construção e pessoas novas que foram atribuídas. Então, assim, eu acho que grandes negócios são feitos de pessoas, assim. Então, assim, e quanto mais a empresa cresce, mais a necessidade de um capital intelectual, mais é necessário o nível de sofisticação daquela empresa. Uhum. Então, assim, quanto mais você cresce, mais sofisticado você tem que se tornar, Aham. porque os níveis de controle são exigidos mais, e mais o capital intelectual também é importante. Então, assim, pessoas eu acho que é fundamental. Então, assim, eu não vi ninguém criar algo grande sozinho. Sim. Ninguém criar algo relevante sozinho. Você fala, aquela pessoa, nem o jogador de futebol fez nada sozinho. É. Então, eu acho que, assim, pessoas e depois o resto. E aí vai também nessa questão que você falou, que ninguém constrói nada sozinho. O importante, às vezes, o profissional, por mais alto que ele esteja, ele olhe muito para a questão do ego, né? E eu vejo que você é um cara super acessível, simples, e eu tenho certeza que isso também se atribui todo o sucesso que você tem. Eu acho que isso eu posso falar também, assim, eu sempre quis não me vislumbrar com nada, Uhum, até porque eu não sou nada. Então, uhum, assim, eu acho que ser acessível, ser um cara parceiro, tá do lado, o cargo é algo que você está ocupando naquele é, momento, assim, e desmistificar isso também. Então, acho que assim, o que sempre e eu procurei fazer a mesma coisa que sempre deu certo. Acho que algumas pessoas elas crescem na carreira ou crescem no empreendedorismo, elas esquecem do que fez elas chegarem até lá. E aí elas se perdem aqui nesse meio do caminho. Então eu acho que eu modelo muito pessoas. Então eu modelo, né, esse tipo de pessoa. Eu falo, pô, é, o que tá me fazendo dar certo é fazer a mesma coisa do jeito que eu fazia. Claro, com mais maturidade, com mais tempo, você acaba ajustes evoluindo, ajustes finos, né? finos, você vai evoluindo. Uhum. Mas eu procuro fazer e continuar sendo aquele Renan da Vila Curuçá de São Miguel Paulista. Que legal, cara, Exato. que legal. Ô Renan, o que que constrói um bom profissional de vendas e como estrategicamente construir uma boa equipe de vendas, cara? Acho que o que constrói um bom profissional, acho que a gente falou um pouco no começo, acho É que o que verdade. constrói um bom profissional de vendas é a Constância, constância, é ser o saber conhecer o incansável, produto, exato. E eu incansável. acho que hoje também procurar fazer os diferenciais, assim, acho que o que que eu posso fazer de novo também, assim, o que Uhum. ninguém está fazendo, a gente tem exemplos incríveis de gente que construiu algo fazendo diferente, assim. Você vê agora a CIMED mesmo, assim, é exemplo de, apesar do tamanho que já estava, fala, ó, vou faturar 1 bi, 2 bi, 3 bi, 5 5 bi, bi. e eu tô fazendo um marketing totalmente diferente do que tudo que já se viu.
vai ter muita crítica, mas vai ter muita coisa É. diferente. Então, assim, você faz parte lá do G4, para mim é um baita exemplo de alguém que encapsulou algo que era mentoria, Uhum. que era uma edtech E e gerou escalou, equity né? nisso, escalou e faturaram 500 milhões de Aham. forma orgânica. Então, assim, para mim a gente tem bons exemplos de quem fez o diferente. Então, assim, o que o profissional de vendas precisa ter disciplina, constância, conhecer do que ele está vendendo, e procurar hoje também ser um cara mais interessante. Então, como eu me torno mais interessante, de procurar esse networking também, assim. É estar em novas mesas, É novas isso. rodas, É. aonde está a sua persona, aonde está o seu stakeholder, Você tem que que estar ali. sempre existiu. Se a É. gente olhar É. eventos de relacionamento, É. sempre foi feito o B2B, É. a venda para empresa sempre foi feita através e ela não mudou. E acho que é a única coisa que a IA não vai É substituir. verdade. Você não Talvez vai a poder venda mandar um B2B. robozinho lá no evento, né? Porque, exato, então assim, a venda B2B, eu acho que é a única coisa que o IA não substitui. É Todo o verdade, resto ele vai Renan. É substituir. verdade, cara. Você matou aí a charada. E Renan, você realmente, né, tem um histórico ali de formar pessoas, de montar grandes equipes. É, E como é que, qual é como é que você consegue então manter essa cultura de resultado em empresas que crescem tanto e depois de você ter formado esses times? Como é que manter isso? Porque chegar lá é difícil, agora se manter no topo é mais É, difícil ainda. E eu acho agora você depende de mais gente. Qual o liderar sempre segredo? por exemplo. Então, acho que assim, não adianta você cobrar se você não sabe fazer. Então, acho que assim, ou se você não demonstra pro time isso. O time ele precisa acreditar em você. Uhum. Acreditar em você como executivo, como pessoa. Pessoa. O que eu sempre falava antes, e eu acho que eu errei, falando de erros no passado, eu errei quando eu me tornei diretor, eu me tornei um diretor muito jovem, com 25 anos. Então eu tenho certeza que o diretor Renan de 25 anos não é o Renan Exato. diretor de 37. Mas eu acho que sim, eu me orgulho muito de ter montado máquinas de vendas de alta performance. E acho que como que foi feito isso? Através de uma liderança inspiracional, de uma liderança que eh, lidera pelo exemplo. Então você mostra, assim, eu não posso cobrar se eu não sei como É. fazer, se eu não sei Você como vai lá e vender. Eu já faz. cansei de ver gente que, fala venda, aí o cara nunca O vendeu cara não nada. vendeu nada. E aí ele vai falar do cobrar do time. Então, assim, somos todos vendedores. O Evandro, CEO da Tecmobile, ele também é um eterno Sim, vendedor. exatamente. Então, assim, a questão precisa estar cargos por uma questão de organização da companhia, mas eu acho que um líder, um head de vendas, um diretor de vendas, ele precisa ser um grande vendedor também. Então, assim, identificar talentos, acho que assim, são pessoas, entender que as pessoas são diferentes. Eu acho que é um papel de montar um bom time, assim, você não vai ter um time igual, e nem queira ter, porque as pessoas são diferentes. Então, assim, e hoje meus 5 principais gerentes, um é totalmente diferente do Do outro. outro. Não tem um igual, Se mas complementam, né? totalmente É, complementares. Assim, qualquer um dos meus gerentes seria diretor em qualquer companhia é. hoje, porque assim, são caras que estão comigo há muito tempo. São caras que aprenderam, então, assim, você ensinar, você transferir esse conhecimento do network, então, assim, mas que quiseram aprender. Isso que eu ia falar, cara, porque às vezes a gente tem a intenção, né, e deseja entregar, ensinar o cara, mas a chave fundamental é, cara, esse cara quer. Esse cara mas aí o que É, você tem, como é o head, a caneta tá na sua mão. exato, Se o resultado não veio, a culpa foi sua, não foi deles. exatamente. Não foi É deles. isso aí. Porque você tinha o poder de modificar É, isso. Você tinha o poder de trocar pessoas, de treinar mais, de antecipar resultado, de gerar mais lead. Se não fez, não é culpa do time. é, Uma vez que você tem o poder é, supremo, se você é o principal é. executivo de vendas da companhia, se o A time não responsabilidade performou, a responsabilidade é é sua. sua. Ponto. É isso aí. E não adianta, mas isso aqui não. Dar Você, desculpa, jogar a bola pro você tem a lado, é isso aí. responsabilidade. Então você não foi rápido o suficiente, você não trouxe. Então, É, assim, acho que esse é o ponto que eu falei de errar rápido, trocar, tudo mais. E é exatamente o que você falou. Quando você está no topo,
é aí que você tem que modificar tudo. E esse É, ano a gente mudou uma série de é coisas. mesmo. Eu sempre procuro fazer coisas diferentes. Eu acho que essa minha busca do diferente, A inquietação da inquietação, constante, né? foi exatamente o que é isso que movimenta. Porque você vai testando várias coisas diferentes, você vai pilotando, você vai trocando pessoas também, que não, porque às vezes são ciclos também. Exatamente, Foram é. ciclos daquela É. pessoa Às vezes o cara contigo. vem super bem, por alguma razão o cara para de Eu performar sou um e cara que dá todas as oportunidades, todas, sem exceção. Mas quando eu identifico que a pessoa não quer ou que ela não está buscando evolução, aí é a acabou. hora de É. acabar. Então, assim, E às vezes isso é ótimo para a pessoa. Eu tenho vários total. exemplos, né, que eu fiz isso também, e no final das contas a gente acaba, por mais que, né, a gente sentado ali numa cadeira de liderança, a gente tem que tomar decisões difíceis e olhar para o resultado da companhia, para onde a gente está querendo levar o negócio, você tem que, né, tomar algumas decisões duras. E com o tempo eu percebi que às vezes aquela decisão dura é a melhor coisa para a pessoa naquele momento. Porque o cara às vezes precisava daquilo, ele precisava passar pela e a gente falou sobre isso aqui, né, você falou: "Cara, as dificuldades foram, né, o meu maior combustível". Não tenha receio de ser duro, é o que eu falo também Exato, pro líder. Assim, às é. vezes O o líder cara que bonzinho, ele arrebenta a empresa. não, isso assim, por isso mas para você ser duro, você tem que ter o respeito. É, Então, assim, não adianta você ser duro e o cara fala: "Puta, esse cara não faz". Então, assim, por isso você tem que ser o cara que seja referência, exato, que dá o seja exemplo. exemplo, porque porque aí o cara vai te respeitar no sendo duro. Então, assim, quem trabalha comigo, sabe, eu não alivio, não alivio, mas assim, mas eu também sou um cara justo. Sim. Então, assim, você ser justo com Parceiro, o tá do time, lado. parceiro, tá do lado, É, então, assim, assume responsabilidade. Então, acho que esse é o diferencial para quem quer ser um é. grande líder de Eu já vendas. tive em eventos, né, e o mundo é pequeno, o Sim, mercado menor ainda, então eu já tive em alguns eventos que eu encontro lá o pessoal do seu time, a gente conversa, bate papo, tal, e eles sempre dão ótimas referências, falam: "Cara, o Renan é um cara". Eu percebo que o seu time realmente, nas oportunidades que eu tive de interagir ali com eles, que eles têm grande admiração por você, isso porra, é muito legal. eles são foda. Legal. Então, É bom a gente se relacionar e conhecer pessoas que não total. são um personagem, né? Que o cara é uma coisa na rede social e quando você vai falar ali com o cara é outra coisa completamente diferente, e que Uhum. mais do que a pessoa fala, você percebe que a pessoa é, né? Tem aquele velho ditado lá que a gente percebe o bom homem por suas obras e não pelo que ele fala, né? E Porra, você é um exemplo disso muito pô, legal. obrigado, Everton. Renan, uma coisa que tá preocupando aí todo mundo, né, cara? Eu sei que Tech e Arquilock, guardadas as proporções, né? A Tech é uma formiguinha ali e tal, mas a Não. gente não arrega pra ninguém. É, eu acho que o mercado ele tá bastante preocupado com a crise aí dos semicondutores, cara. O que que você tá olhando lá na frente? Assim, a gente viveu uma crise similar ali no, na pandemia de falta de supply. Uhum, Eu acho que a crise agora pegou de todo mundo de surpresa. Que a gente foi afetado no setor duas vezes, né? Uma no final de 2024 com a mudança do pacote econômico do nosso ministro da Economia, que ai, fez o ai. juro sair de 11 para Aham. 15%. Era 11 Isso com impacta tendência pra para caramba. 9, foi 11 para 15. E quando a gente fala, não são 4 pontos percentuais, não, é 30, 40% do custo de capital. Então, Exatamente, é. num setor como o nosso, impacta muito. E os equipamentos já vinham com aumento de Uhum. preço também, o dólar oscilou naquele momento também. Então acho que isso foi um ponto, mas agora, assim, acho que a crise. E eu falei, puta, passamos por 24, eu vim, começo de, foi final de 24, 25, então, isso, aquele primeiro tri de renegociar contratos, porque a taxa de juros era outra e tudo mais. Falei, agora 26, vamos estar bem, não tem nenhum problema. Chega aí, shortage de memória, que quem imaginava que ia acabar memória, problema com SSD e até com processadores. Então, o que eu posso dizer é, é que assim, ainda é uma incógnita. Uhum. Eu tenho feito fóruns com os fabricantes, fóruns com fornecedores, e o próprio, assim, quando o meu time de compras falava, não, isso aqui tá parecendo bolsa de valores, cada hora aumenta o preço da memória, eu falava,
acho que eles estão justificando algo, tá estranho isso. E realmente, assim, a memória que a gente pagava ali, sei lá, 200, 300, uns 400 reais, hoje a gente tá falando de 1.500 reais e o preço oscilando, e ó, e tem estoque, não tem, então assim, Exatamente. É. e tem gente, e tem os oportunistas também que também aproveitam o momento para aumentar preços e tudo mais. Que não é uma característica que a gente fez, assim, a Sim. gente procurou, é o que eu falei, assim, a gente teve estoque, então a gente vendeu parte do estoque no preço que a gente realmente Uhum. tinha, lógico, com margens adequadas para a companhia, mas não tá querendo cobrar muito a Sim. mais para É. o momento. Então, assim, o que eu falo, assim, com todo mundo que eu falo, realmente aumentou, o preço aumentou, Sim. então é uma realidade, os clientes precisam entender que É. aquela É. realidade de preço que eles pagavam hoje não é mais, então, e não é culpa da Tech, culpa da Dark Lock, Arclock, não. É. o mercado mudou, existe um novo normal. Não sei, assim, a data, assim, falam que a partir de maio existe risco até de faltar Sim, equipamentos. exatamente. É. E tem gente que fala que isso vai perdurar até o final do ano, tem gente que fala que isso vai perdurar 2 anos. Então, assim, eu acho que algum chinês maluco vai chegar lá, vai construir uma fábrica nova e vai despejar memória, vai ter mais memória do que Disponível aí no mundo. disponível no mundo. Mas foi assim na pandemia, né? O preço aumentou na pandemia, depois Depois. estava todo mundo altamente estocado, os preços caíram muito. Então, acho que na minha visão, acontece isso, mas não vai ser amanhã, não vai ser. Isso aqui vai perdurar pelo menos meses, para não dizer que até o final do ano, na minha visão, isso deve acontecer. Legal. É bom, né? Quem tem projetos aí, ficar atento, antecipar, né, Antecipar. determinadas decisões, porque Segurar isso. uma outra troca Exato, também. exatamente, é. O equipamento está disponível, eu preciso já trocar? Será que eu não Exato. consigo manter esse Esticar um pouco equipamento? mais, às vezes fazer um upgrade ali. Exato. E aí a necessidade do cara se relacionar com empresas éticas, né? Eu falo que honestidade dá muito dinheiro. E não é É, aquele cara que vai ficar empurrando, então com é. certeza ajudar o cliente nesse Para ter momento noção, o a. fabricante hoje com a gente, ele envia uma proposta pros com duração de no máximo 7 dias. Exato. Então, assim, a gente não tem mais propostas que antes a gente garantia o É, preço do é, cliente ao longo. é. Você não tem mais isso no setor, porque agora a validade dos preços elas são 7 dias. Ô Renan, você é um cara que cuida muito da sua marca pessoal, né? Você é um cara super ativo nas redes sociais, Pô, você tá sempre em eventos de relacionamento. Eu vejo que você, embora, né, ocupando uma posição ali importante dentro de uma grande companhia, nos eventos ali você faz questão ali de estar no balcão ali, literalmente barriga no balcão com o seu time. O quanto você acredita, né, e o que que você poderia a gente sabe que isso é importante, né, essa marca pessoal que a gente tem que sim. trabalhar para ter destaque na nossa carreira. Quais passos práticos, né, que tipo de recomendação prática você daria para o cara que não cuida disso? É o que eu falei um pouco assim, a gente tá na era do digital, acho que mudou e o mundo muda muito rápido, então assim, hoje a gente tem ferramentas para nos tornarmos mais conhecidos. Quem fez isso sou eu mesmo, assim, não é alguém que faz para mim ou alguma Uhum, coisa. Primeiro porque é um gosto pessoal, eu já tinha, já postava, sempre procurava fazer. Hoje também com papel de geração de lead, de geração de conteúdo, porque a gente acaba atraindo uma audiência para a nossa companhia. Então, eh eh, tudo tem um intencional. Então é o que eu falo exatamente. do intencional. Fazer um podcast tem um intencional de a gente Uhum, atrair uma audiência, uhum, evangelizar o mercado, exato. criar algo novo. Então, assim, ir para os eventos é algo que eu gosto tradicionalmente, assim, porque Tá é o na que eu falei, veia, tá né, na do veia do DNA, não tem vendedor. como não fazer, né, Então, assim, cara. não é algo forçado. Lógico, teve momentos que eu fui maluco. Teve Eu vejo lá, às 2024. vezes o cara fala: "Meu, Renan vive dentro do O avião, mercado, o cara, mercado meu me Deus do céu". fala, meu, Renan, você não tem que ter um clone seu. Várias pessoas já me falaram isso. É, Então, assim, eu 24, 23, eu fiz 60 eventos, cada um com duração 2, 3 dias. Tô 180 dias só de evento, mais reuniões de negócio, assim. Foi um ano que eu também, assim, eu não recomendo, porque foi um ano que eu larguei de mão tudo, vida pessoal, uhum, saúde, e hoje, assim, mais equilibrado, mas também, assim, buscando algo diferente. Aonde está a nossa persona, onde está o nosso cliente? Ninguém vai fazer relacionamento B2B, você não vai fazer numa videoconferência ou no é, WhatsApp. é.
ninguém queria. Porque o relacionamento B2B é um game de confiança, game Exatamente. de longo prazo. Confiança se constrói, né? Não é do dia pra Não vou falar, noite. eu confio. Quantos cafés e almoço a gente É, fez até estar aqui? exatamente, Então, assim, exatamente. confiança e relevância é o game de longo. Reputação é longo De prazo. longo prazo. Então, assim, até se a pessoa quer fazer isso hoje, ser um cara conhecido, ser um cara. Você tem que começar agora para colher daqui a anos. Exatamente, daqui a um. Então você tem que começar a semear agora. Então, assim, e o Renan, por isso que eu falei, é a constância de eu fazer. Eu não faço o evento hoje e tudo mais. São 10, 15 anos fazendo É, isso. Então, assim, hoje o Renan é mais conhecido, mas foi 15 anos. exato. Foi 10, 15 anos que eu faço aí de fora, 10, 15 anos que eu faço CEO São Brasil. 15 anos pra fazer sucesso do dia pra noite, né? Exato. Então, acho que assim, é um pouco disso de constância e é o que a gente falou, B2B é um game de É, network, de legal. relacionamento. Ô Renan, você falou muito aí, né, de um período que você se dedicou muito, olhou muito para o trabalho e tal, e também falei da sua relevância ali nas redes, eu te acompanho muito, e já de um bom E tempo muito para legal, cá, assim, acho que a gente começou a se seguir, você me é seguiu verdade, antes de se conhecer pessoalmente. E você exatamente, sempre mandava para mim, é, parabenizando. Você vê a importância, assim, apesar de ser um concorrente ou qualquer coisa similar, acho que o Evandro me adicionou, me é, mandou mensagem, con- conversou numa boa, é, sempre desejando coisas desejando boas. positivas Então, e acho que isso de é muito forma legal também. verdadeira. É até legal contar essa É história. verdade, é porque a gente tinha amigos comuns. Eu tava até falando aqui pro nosso o guia aqui, o dono do estúdio, como a gente se conheceu, né? Porque a gente tinha vários amigos em comuns, o Exato. Bueno, o cara lá da Samsung lá, O O Ricardinho. Ricardinho e Aí, tal. aí o Ricardinho me compartilhou seu contato. Exato. Aí os caras sempre falam, pô, você tem que conhecer o Renanzinho, puta cara, gente boa, não sei o quê. E aí você. E depois você acabou falando também que os caras falaram, pô, você tem que conhecer lá o Evandro. Até que uma hora foi o Ricardinho lá da Foi meu Samsung que falou, contato, eu te cara, mandei um Evandro, WhatsApp. vamos lá na Arquilock, porra. Realmente tudo que as pessoas falavam a seu Pô, respeito obrigado. era verdadeiro. E aí A depois de recíproca é tanta verdadeira. conversa, tantos encontros que a gente teve, eu fui realmente confirmando tudo isso. E eu vejo que de um tempo pra cá você tem colocado muito foco ali nos seus filhos pré-adolescentes, um É. casal de crianças ali lindos, maravilhosos, tal. E você também colocando muito destaque na sua saúde. O que que fez você olhar mais pra isso, Renan? Acho que as crianças, assim, eu sempre fui assim, eu sou um pai separado, né? Uhum. Então, né, o tempo que eu tenho com eles, eu procuro ter um tempo de qualidade. Então, assim, eles só sabem o que é o amor, quem é pai, né? Exatamente, Então, cara. não tem A como vida da gente explicar. muda. Então, assim, os meus filhos, assim, é a motivação extra Uhum. pra gente. Então, assim, eu sempre procuro estar com eles no momento quando eu consigo adequar. Eu criei uma disciplina maior para mim, para estar nesses momentos de qualidade, por isso que eu falei. E da saúde, acho que foi uma virada de chave, assim. Você já é um cara que se cuida há muito tempo, academia, coisas assim, mas para mim, assim, acho que foi algum incômodo. Foram muitas coisas, assim. Quando eu falo de abdicação da vida pessoal, literalmente foi, porque teve vezes que eu tava do hotel, sai, pega um avião, volta, e É, voos da madrugada. Você falou, opa, senão isso não ia perdurar por muito tempo, alguma coisa de saúde. E graças a Deus eu tive o despertar antes de dar algum é. problema. E- Então, assim, eu nunca fui um cara de exercício de academia, assim, com 37 anos, 36, talvez, porque a academia começou ano passado. Eu nunca tinha ido para uma academia. Então, assim, não me fazia falta porque eu não conhecia. Então, assim, só que hoje eu olho esse equilíbrio muito melhor. Então, assim, eu sou um cara hoje que me cuido, que busca estar com uma boa saúde, com os exames em dia, tá com as crianças, mas também continuando assim na alta performance. exatamente. Então, assim, talvez eu negligenciava a minha saúde, Uhum. o meu pessoal, porque eu tratava isso como uma punição. Aham. Então, eu sair no meio do dia para vir gravar um podcast, eu sair para resolver algo pessoal e no médico, para mim era inconcebível. É. Se você não marca um médico em algum momento Se ali, cobrava muito, né, Renan? então acho que é um pouco disso. Mas que era errado, assim, que Aham. eu consigo adequar isso, e não é isso, o Renan deixa de ser, mas É. talvez aquela necessidade de ser tão exemplo, Sim, que que às aí vezes a você gente se acaba se deixava. autopunindo, né? E era até ruim, esse era um É, exemplo ruim. exatamente. Então acho que hoje eu sou um cara mais equilibrado.
Eu acho que, Renan, é equilíbrio e sabedoria, porque no final das contas a gente tem tempos de guerra e tempos de paz, não é verdade? Total. Tem determinados momentos da nossa vida, cara, que você vai ter que acelerar e você vai ter que deixar de lado algumas coisas, não tem E jeito. hoje eu não me Então, arrependo disso do que eu fiz. exato. Então, assim, Não não é é que um é o arrependimento. Não errado, é. Foi exato. importante para aquela É, fase da vida. é. Para E aquela fase foi importante para que o mercado conhecesse, a é, Arquilox fosse mais é, conhecida, tudo mais. Hoje é difícil eu chegar num médio e grande empresa, uma empresa que não conhece a Arquilox. é. Quando você fala Não, em sem tecnologia, dúvida. gestores de É uma tecnologia, é uma referência, sem referência. dúvida Então, nenhuma. para aquela fase foi É. importante. Eu não. Para a fase de agora, exige uma dedicação, mas Aham, talvez em outros drivers, de exatamente. outra maneira. E até para você oferecer determinadas coisas para os seus filhos, não são conquistas de hoje, né? Essas renúncias que você fez lá atrás, elas foram determinantes para Total. hoje você, né, conseguir oferecer outras coisas aí para as crianças. Eu acho que essa sabedoria é super importante e a gente, né, porra, eu acho que a gente é bastante parecido. A gente sabe muito bem a hora de ligar a chave da guerra, cara. E se tiver que ligar a chave da guerra, vamos pra Vamos. guerra, vamos lá. Mas Vai. aí saber o momento de desligar, isso É é importante. interessantíssimo. Renan, cara, onde você quer chegar, brother? Ah, sim. Tem muita coisa, assim, que eu. Essa pergunta é difícil, mas assim, Aham. eu sou um Me responda como você empreendedor. quiser. Não, assim, eu sou um intraempreendedor. Então, assim, eu busco ser referência, assim, seja no, na Mas vida agora que você já é. profissional. Não, assim, mas assim, o que eu quero, assim, eu quero buscar, assim, ser cada vez mais uma referência no setor de tecnologia, no setor B2B, Uhum. conseguir materializar isso também de alguma maneira. E ser também hoje a melhor pessoa, na minha melhor versão na vida pessoal Pessoal, também. Então é ser o melhor com os meus filhos, é ser melhor com a minha mulher, ser o melhor com a minha família. Então hoje eu busco ser a minha melhor versão o tempo todo. Assim, acho que é um mantra que eu coloquei para mim. O que eu preciso ser? Como que eu posso ser melhor? Então existem muitas coisas assim, materiais, profissionais que eu quero fazer ainda. Então, assim, materiais de crescimento, porque a gente trabalha também exatamente para ter essas conquistas, para dar uma vida melhor para a gente, para os nossos, né? Seja a família, porque você acaba sendo um provedor de um ecossistema ao seu lado. Mas eu tenho sonhos grandes. Então, que legal. assim, de buscar coisas ainda maiores. Que legal, Renan. Tenho certeza aí que você vai alcançar e eu quero Vamos assistir estar tudo isso juntos. aí, te aplaudir, cara. O Renan, falando de buscar de ser o melhor, ser uma referência, ser a melhor versão, o que que você diria para o cara que tem uma empresa de TI ali? O que que você diria para esse cara para ele para ele construir uma empresa referência no segmento de TI? Quais as dicas básicas que esse cara tem que seguir? Eu acho que ele já tem que ter uma cabeça de grande empresa. Eu acho que às vezes esse é o mal do empreendedor de tentar fazer o jeitinho e tudo mais. Tem ritos, às vezes, que você já se. Isso foi muito na Americanet, foi muito da Arquiloc, que você já ser antes até de parecer. A gente sabe, se você já então, alguns ritos, alguns processos, algumas coisas, parece que às vezes você tá. Ah, não, eu não sou ainda isso. Não, você já tem que ser como se fosse uma grande Uhum. empresa. Você já tem que ter a metodologia do seu contábil de uma empresa grande, criar ritos até de conselho de administração, ó, vamos ter ritos de reuniões mensais para demonstração de resultado, para estar acompanhando isso no detalhe, buscar estar antenado com pessoas, talvez buscar conhecimento com empresas que possam ter tido referência e buscar fazer um benchmark com elas. Mas o que eu aconselharia era, sim, e também nunca desfocar da venda. Assim, acho que o grande, todo mundo tá lá, tô lá no treinamento, no foco no processo e tudo mais, mas beleza, se não vendeu, Não não adianta. deu nada. Então, É. assim, a venda sempre em primeiro lugar. Gasta sua energia com a venda. Tira o que não é necessário do seu dia a dia, que não é relacionado à venda, e busque focar na venda. O que eu preciso fazer para vender mais? Ah, o operacional, depois com o recurso que você tem aqui, você vai estruturando a empresa, como eu falei, tem que ser uma empresa estruturada já como uma grande companhia. Mas nunca tire o óleo da venda, porque é ali que vai garantir o crescimento da companhia e a escala da companhia. Acho que é Legal. isso.
Renan, partindo aí para a nossa reta final aí dessa excelente conversa que nós estamos tendo, e considerando que esse é um conteúdo para a gente ajudar os gestores a tomar boas decisões também nos seus negócios, o que o cara deve fazer para ele escolher um bom fornecedor de hardware como serviço? Acho que ele tem que gerar um O que que ele processo. deve olhar? Eu acho que ele tem que olhar, gerar um processo competitivo, o mercado, acho que até por uma questão de governança, Uhum, compliance. Olhar o que a gente falou um pouco também da referência daquela empresa. Então, eu tenho como que essa empresa está posicionada em redes sociais, qual é o nível financeiro e de suporte dessa empresa para me suportar também como companhia, quem são clientes referências dessa empresa. Então, eu posso fazer um contato, um benchmark com esses clientes referências também. Eh, Eventualmente, se tiver contato com o fabricante também, é verdade, é ter uma boa alguma dica referência essa, hein? do fabricante, porque os grandes clientes eles estão antenados com os fabricantes e eles podem passar boa referência. Então, acho que é um pouco disso também. Entendendo a proposta de valor, tendo um contrato simplificado também, porque às vezes tem as pegadinhas. Sim, Então, olhando se é uma empresa que tem. Acho que esse mix faz com que seja uma empresa eh, com uma boa reputação. legal. Renan, estamos chegando no final aqui dessa excelente conversa. Eu tenho certeza que você colaborou muito aí com empreendedores, com gente que está construindo a carreira, com um cara que está lá em cima e que às vezes, né, precisa de inspiração. Acho que você trouxe Obrigado. bastante insight, compartilhou aí um pouco da sua larga experiência, foi muito positivo. Queria que você aí fizesse suas considerações finais, desse um último recado aí para quem está nos assistindo, cara. Boa, para mim é uma honra primeiro agradecer, tá, Evandro? Quando veio o convite, poderia até parecer estranho, mas acho que foi super legal, assim, estar aqui contigo também, um cara que admiro, respeito. Temos boas conversas sobre o Sim. setor também. Acho que agradecer a audiência também. Espero ter contribuído um pouquinho aí Pô, também demais, cara, tá com doido. o dia a dia também de todo mundo. E falar que, assim, vamos ser esses entusiastas de Sim, movimentar o mercado, de fazer que seja uma abertura para outros é, parceiros de mercado aqui sentarem aqui também no seu podcast também. Para mim é uma honra também poder estar aqui e também estar junto contigo, elevando o conhecimento, trazendo pessoas que me conhecem para conhecer um pouco legal. do seu podcast também. Então, assim, eu acho que é esse compartilhamento, essa parceria entre todos também. Renanzão, muito Obrigado, meu obrigado, irmão. meu Tamo velho. junto, viu? Sucesso para você, para Arquiloc. Eu tenho grande admiração por você e pela empresa e eu tenho certeza que vocês alcançarão aí grandes objetivos e voarão mais muito mais alto. Obrigado, viu? Pessoal, eu agradeço muito a audiência de vocês. Eu tenho certeza que tudo que vocês escutaram e viram aqui, e primeiro eu posso garantir para vocês que é fato, o Renan é um cara incrível, uma pessoa, antes de qualquer coisa, um cara humilde, um cara super trabalhador, esforçado, e tudo que ele disse aqui com certeza pode ajudar você a construir seu negócio, desenvolver ele, melhorar e crescer aí na sua carreira. Eu espero que tenha sido bastante útil para você e nos vemos nos próximos episódios. Eu sou o Evandro Barros da Tec Mobile e esse é o StarTech, o podcast da Tec. Valeu, pessoal, até a próxima. Valeu, valeu. Obrigado. Valeu, Renanzão, Valeu, mais uma irmão. Tamo vez. junto aí. Muito bom, Obrigado, cara. meu. Legal.